pessoal, não Gustavo Nates, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos dar início a mais uma série aqui no canal que se chama CRUD MVC POO-PHP, ou seja, é um CRUD que vai utilizar a arquitetura MVC com programação orientada a objetos, que é um paradigma aí da programação, e também com a linguagem PHP. Eu tenho certeza que essa aqui vai ser uma série que vai ajudar muitas pessoas aí, pois muitas pessoas têm dúvidas tanto em PHP, algumas funções do PHP, algumas funções ali, como que funciona a arquitetura MVC, as models, as views, os controllers, e também o que é a programação orientada a objetos, instancia uma classe, tem os atributos, herança e assim por diante. E no vídeo de hoje, já dado então essa introdução aí pra vocês de como que vai funcionar essa nossa série, esse nosso módulo aqui no canal, nós vamos montar a estruturação de pastas e a estruturação de arquivos que nós vamos utilizar ao longo desse módulo aí de CRUD MVC POO com a linguagem PHP. Entendido então, pessoal? Agora sim acho que a gente já está pronto para começar a colocar a mão na massa. Então, bora lá! Muito bem, já estou aqui no meu computador, já criei uma pastinha, como vocês podem ver aqui, com o nome CRUD MVC POO PHP, mas antes da gente dar início à nossa estruturação de pastas, estruturação de arquivos, eu quero explicar um pouquinho para vocês do porquê que eu escolhi fazer um CRUD MVC com essa arquitetura MVC, Model View Controller, e por que também que nós vamos trabalhar com programação orientada a objetos, ok? Então, a arquitetura MVC, ela vai nos auxiliar bastante, pois, como o próprio nome já diz, ela tem a parte das models, a parte dos controllers, a parte das views. E hoje em dia existem profissionais especializados tanto na parte das views, tanto na parte das models, onde vai as regras de negócio. Tudo isso eu vou estar explicando tintim por tintim, digamos assim, lá no detalhe mesmo, como que funciona cada uma dessas propriedades. E também com o MVC a gente consegue agilizar bastante a parte de manutenção aqui do nosso código. Então, se eu sei que eu tenho um erro lá no banco de dados, é só ir na parte das models. Se eu tenho algum erro ali na parte do intermédio, é só ir na parte dos controllers, pois é ele que está controlando tudo que pega no banco, tudo que retorna, vai lá nas models, retorna para as views e assim por diante. Se eu tenho algum problema ali de botão, por exemplo, é só ir no meu arquivo das views, ok? Então fica bem didático da gente estar conseguindo trabalhar. E também estamos utilizando aqui a programação orientada a objetos, pois ela facilita bastante aí o pessoal que já vem de Java, o pessoal que já vem de outras linguagens. A programação orientada a objeto, ela realmente está em outras linguagens. E até esses dias chegou o meu cunhado aqui em casa e ele programa em Java. E ele, cara, eu entendi o teu código, pois eu estou aqui instanciando classes, eu tenho os meus atributos, tenho a parte das heranças. Novamente, tudo isso eu vou explicar tintim por tintim aqui no meu projeto, aqui nessa nossa série do nosso CRUD com MVC, com arquitetura MVC, com programação orientada a objetos com PHP. E também você dominando como que faz a construção dessa arquitetura MVC, como que faz a construção aí desse paradigma da programação, que é a programação orientada a objetos, você vai estar apto a trabalhar com Laravel, digamos, pois Laravel é nada mais nada menos que essa arquitetura com programação orientada a objetos, instanciando classes, tem os atributos, tem as heranças. Isso facilita bastante e também vai aumentar bastante o conhecimento de vocês aí, sem dúvidas nenhuma. E agora sim podemos dar início à nossa estruturação de pastas, e é essa estrutura que nós vamos utilizar ao longo desse nosso projeto, ao longo dessa nossa série, ao longo desse nosso módulo de CRUD MVC POO com PHP, ok? Então eu vou começar criando uma pastinha chamada configuration, e é nessa pasta que a gente vai ter um arquivo chamado connect.php. E esse arquivo dentro dessa pasta configuration é aqui dentro que a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, definindo nossas constantes. Eu só vou colocar aqui em português mesmo, conexão com banco de dados. Dessa maneira, é aqui dentro desse arquivo que a gente vai definir nossas constantes, definir o password, a senha, qual que é o usuário, qual que é o host e tudo mais. Também teremos uma outra pastinha aqui chamada controllers. E é dentro dessa pasta que nós vamos manter todos os nossos controladores. Então eu já vou começar criando aqui um controller, um arquivo chamado clients controller.php. Muito bem, então aqui a gente tem o nosso controlador dos nossos clientes, pois esse aqui é um CRUD de clientes, ok? Também vou criar um novo arquivo aqui, uma nova pasta, views.
E é aqui dentro que nós vamos manter um arquivo chamado index.php, e também aqui dentro eu vou criar uma outra pastinha chamada CSS, e dentro dessa pastinha eu terei também um arquivo chamado index.css, ok? Então, dentro da pastinha views, eu tenho esse arquivo index.php, que digamos que ele vai fazer a listagem de registros. Então, listagem de registros dessa maneira aqui. E nós também temos aqui dentro da pastinha views, essa outra pastinha CSS, com esse arquivo index.css, onde nós vamos definir toda a parte de estilos aqui para esse nosso CRUD. Então, nós já temos a parte de configurações, controllers, views, mas para completar a nossa arquitetura, nós também temos uma pastinha aqui com as nossas models, ok? Então aqui dentro eu vou criar uma nova model chamada client.php, client dessa maneira, .php. Então eu já estou criando uma model chamada client.php dentro da pastinha models, ok? Então aqui dentro que a gente vai fazer as nossas consultas lá no banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, consultas barra regras de negócio, ok? Regras de negócio. Só deixa eu escrever certinho, negócios, agora sim. E criadas essas nossas pastas, agora a única coisa que basta é criar um arquivo index.php, que é exatamente dentro desse nosso arquivo, onde nós vamos ter, digamos que as nossas rotas. É aqui dentro que a gente vai conseguir configurar qual que é o método que vai estar sendo chamado lá no controller, qual que é o método que nós queremos passar lá para as nossas models, quais são os atributos, quais são os parâmetros que eu preciso passar para cada função. Então aqui dentro, digamos que eu posso chamar esse arquivo com as nossas rotas, barra chamada de métodos, e é aqui dentro também que a gente vai estar instanciando lá o nosso controller e tudo mais. Então, dessa maneira eu já tenho toda a minha estruturação de pastas e de arquivos que nós vamos precisar utilizar ao longo desse nosso projeto, ok? E te espero na próxima aula para a gente começar a dar início, digamos que a listagem e configuração de banco de dados. E por hoje era isso, essa aqui foi uma aula bem simples, só para a gente montar a estruturação de pastas e arquivos e dar introdução aqui ao nosso módulo do nosso curso de CRUD MVC PO com PHP, ok? Então te espero na próxima aula para a gente dar continuidade a esse curso. Aquele abraço, até mais e tchau, valeu!